Quem é pai ou mãe e já precisou levar os filhos para ter algum atendimento médico de urgência sabe das dificuldades e do tamanho da dor de cabeça, viu? É muito difícil, né? Você ver a criança doente e dar de cara com hospitais lotados e com falta de leitos pediátricos. É realmente uma cena muito difícil. A situação se repete em todo o país e aqui em Sergipe não é diferente. Uma publicação nacional deste fim de semana revela o tamanho do problema. Veja. Com o título Em 6 anos, país desativa mais de 10 mil leitos pediátricos na rede pública. A reportagem do Estadão revela dados preocupantes da situação da rede hospitalar entre 2010 e 2016 para pacientes de 0 a 18 anos. O levantamento inédito feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria diz que há 6 anos a rede pública tinha pouco mais de 48 mil vagas, entre leitos próprios e conveniados. No ano passado, este número caiu para 38 mil, 10 mil a menos de leitos disponíveis. A situação se torna mais grave ainda quando se trata das unidades de terapia intensiva neonatais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil, existem apenas 2 mil leitos, quando o recomendável é de 3.200, o que daria 4 leitos do tipo por 1.000 nascidos vivos. Nesta tabela, o déficit é traduzido por estado. Segundo o levantamento, Sergipe, no número de leitos pediátricos, sofreu uma redução de menos 50%. Em 2010, eram 477 contra 236 em 2016. Quando os dados são confrontados pelo número de 10 mil habitantes de 0 a 18 anos, o percentual ainda piora. São menos 52%. A taxa de leitos pediátricos, que em 2010 era de 6,3, caiu para 3,0 em 2016. Pois é, isso representa que crianças muitas vezes chegam ao pronto-socorro e não têm para onde serem encaminhadas. Um assunto grave, viu? Eu converso agora exatamente com a doutora Ana Jovina, ela que é vice-presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Doutora Ana, satisfação recebê-la. Prazer é meu. Esses números lhe surpreendem? Foi uma grande surpresa. A totalidade dos números, a gente já vinha percebendo que os leitos de internação no Brasil vêm caindo. Não só na pediatria, Sim, na obstetrícia, na psiquiatria, mas eu não imaginei que a redução tenha sido tão grande. A gente perdeu metade dos leitos de internação de criança nos últimos 6 anos. O que isso na prática representa? Como eu disse, corre-se o risco de uma criança ir para um atendimento de urgência e aí não ter como recebê-la, é isso? Não, na verdade é assim, os leitos que foram reduzidos são os leitos de internação, aqueles leitos em que a criança precisa permanecer mais do que 24 horas. Os leitos de urgência, eles permaneceram. Em algumas localidades até se aumentou a quantidade de leitos de urgência. Isso significa que a criança que é atendida no pronto-socorro e que precisa ficar internada pode não ter para onde ir. Isso significa superlotação de pronto-socorro. Então, os pacientes têm a necessidade de ser internados, mas cadê os leitos? Ficam mais tempo no pronto-socorro. Criança permanecendo mais tempo no pronto-socorro é uma qualidade de atendimento diferente. O pronto-socorro não está preparado para oferecer as medicações da criança internada. Existem outros riscos. Outros riscos, exatamente. Por exemplo? O risco para a criança, o risco profissional. Então, aquele profissional que está com a criança internada no leito de urgência, ele vai ter que prestar o atendimento ao paciente da urgência e ao paciente que está internado. Então, o médico que vai passar a visita no paciente, ele vai passar a visita no leito de urgência, quando deveria passar em uma enfermaria com muito mais tranquilidade. É uma criança que está mais exposta, é um ambiente com mais circulação de pacientes, com mais circulação de doenças. Como é que a sociedade sergipana tem agido na prática? Por exemplo, há uma possibilidade de fiscalização, de regular isso de uma forma que seja menos dolorosa, sofrível para os pais? Então, a Sociedade Sergipana de Pediatria, ela tem uma função mais científica, né? O Conselho Federal de Medicina, o Sindicato dos Médicos é que tem uma fiscalização uma função mais de fiscalização, mais de regulação. Incisiva. Exatamente. A função da Sociedade Sergipana de Pediatria é basicamente científica. Claro que ela também age nessa situação. Não deixa de se preocupar. Não vai se omitir. Mas não pode provocar, por exemplo? Podemos sim. Então, a partir de agora, essa reportagem,
Essa publicação saiu no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sim. Então, a Sociedade Brasileira também não está se omitindo, apesar da função primordial da Sociedade de Especialidades científica, mas ela também age em relação aos cuidados, à oferta do serviço. Então, agora a Sociedade de Pediatria, ela lançou os dados e as filiadas, como a Sociedade Sergipana de Pediatria, vai começar a agir em cima disso. Doutora Ana Juvina, olha, muito obrigado pelas suas informações, pela visita. A gente espera que esse problema, que se transformou num problema crônico, né? A pediatria está sofrendo muito, não só com a questão dos leitos, mas também com a diminuição de equipes pediátricas nos hospitais. Isso é muito grave, porque eu, como pai, fico sem saber como agir. Né? Realmente é um problema seríssimo e que preciso chamar a atenção desse fato. Tá bom? Um problema maior também é que a redução foi maior nos interiores. Então, redução de leito interior, sobrecarga na capital. Então, o problema é muito maior do que a gente imagina. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada a você. Tá?